chamar ela. Hã? Boa noite para todo mundo. Oi, Paulo. Esperar mais um pouquinho. Rico, precisa pedir para Oi? precisa pedir para ela entrar. Ah, ela já deve estar aí. Vamos ver se ela pediu. Oi, turma, Vamos boa ver, noite. Fono Descomplicada Foi. pediu para entrar. Obrigada. Oi, Silvia. Olá, boa Tudo noite. bem? Boa Tudo noite. jóia. Quanto Boa noite. tempo, né? Algumas horinhas. É, a gente teve sessão do Pepo um pouco mais Mas, cedo aí. exato. Silvia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite a você e ao Henry. Imagina, Tá, obrigada a você por topar participar e acho que vai ser algo bem construtivo. São dúvidas que as pessoas sempre nos trazem e então acho que é um tema bem importante a ser falado. Então, obrigada por estar aqui. obrigada a você, mais uma vez. Tá bom. Pessoal, essa é a Silvia, ela é fono do Pepo. Quanto tempo, Silvia, que a gente está junto? Fevereiro. A gente Desde começou fevereiro. no sábado do É, aniversário dele. exatamente. E Isso. aí, logo depois veio a pandemia e a gente Uhum. conseguiu se organizar, né, com a terapia remota. Mas Exato. vamos primeiro, acho que ia ser legal você falar um pouco do seu trabalho, da sua formação, e aí depois a gente vai passando tema a tema, Tá bom. tá bom? Bom, sou formada pela PUC de São Paulo há 29 anos. E desde sempre o meu desejo era trabalhar com as pessoas com síndrome de Down. Na verdade, eu entrei na faculdade porque eu queria trabalhar com essas pessoas, né? E se a gente considerar 29 de formada, mais 4 da universidade, mais o ano que eu prestei o vestibular, a gente está falando aí de 34, 35 anos atrás, né? Onde Uhum, os meus professores me perguntaram quando eu cheguei, por que escolheu fono? A fono era recente, como profissão regularizada, toda parte burocrática, né? uhum, E eu falei que eu queria fazer fono por conta de que eu gostaria de trabalhar com pessoas com síndrome de Down. E eu me uhum, lembro que mais do que um professor perguntou, né, se eu tinha alguém na família com a síndrome de Down, uhum, porque uhum. seria Da algo onde, da para onde você teria... escolher tão específico, né? E eu falei Exatamente. que eu não tinha, né? Que eu gostaria, e enfim, desde sempre, então, Marina, para encurtar um pouquinho a história dessa parte, desde que eu Uhum, entrei na faculdade, de lá para cá, a minha vida sempre teve olhar. E com isso eu fui fazendo ao longo dos anos, né? Depois de formada, algumas especializações, alguns aprimoramentos que foram agregando valor ao trabalho. Então, eu uhum, sou ecoterapeuta formada pela Andi Brasil, uma das primeiras fonoaudiólogas que trabalhou com ecoterapia. Fiz todo um trabalho de aprimoramento, tanto na síndrome de Down, especialização no que hoje a gente chama na fonoaudiologia de neurofuncional, ou seja, a gente atende aquele público que está dentro dos distúrbios do desenvolvimento. uhum. Sou mestre pelo Mackenzie em distúrbios do desenvolvimento. E aí fui fazendo vários cursos para agregar valor. Então, integração sensorial, alguns cursos específicos para apraxia de fala, como, por exemplo, o Prompt, que é uma certificação Uhum. internacional. Sempre voltando para o olhar do todo do paciente, né? Então, Sim. isso foi uma das coisas que me fez fazer também o método Bobat, que é um método da organização corporal, todo o desenvolvimento motor, agregado aos valores motores orais. E aí eu trago isso para minha experiência clínica, para minha prática do dia a dia com o meu público. Ou seja, tem uma bagagem e tanto, né? Tem uma bagagem um pouquinho grande, Que digamos assim, né? legal. Que legal, Silvia. Obrigada.
Obrigada. Eu acho que o objetivo hoje é a gente dar uma pincelada em tudo, desde o momento que o bebê Aham, nasce, né, aham. até o momento da fala, que eu acho que é o mais, que traz mais dúvidas e mais Sim, angústias. E aí a gente vai passando passo a passo. ok. Só para te contar um pouquinho, acho que, Aham, bom, você já sabe, mas o nosso primeiro contato com fono foi na maternidade, porque o uhum, Pepo nasceu, né, um pouco prematuro, e aí, enquanto ele não mamasse a quantidade que os médicos achavam que ele tinha que mamar, ele não sairia. Então, ele precisou da fono lá, foi uma fono do hospital que ia. Então, na verdade, foi a primeira terapeuta que a gente teve contato. sim. E a gente tinha contato diário, porque no fim, quem deu a alta para ele foi a fono. Porque o Aham, médico falou, ele já tá bem, tá tudo bem de saúde, a fono que vai dizer a hora que ele tá pronto para ir para casa para para mamar em casa tranquilo, para você isso. não ficar preocupada com o peso. E aí foi esse nosso contato e a Aham, gente foi conhecendo outros profissionais até chegar em você. Então, acho que até para a gente voltar um pouco até nesse momento aí que eu acabei de trazer do aleitamento materno, né? uhum, Desse momento uhum. inicial, me fala um pouquinho como é que costuma ser o aleitamento materno, enfim, de repente, nesse meio, algumas dicas que você Aham, possa aham. dar, a importância dele, enfim. Acho importante falar, eu não sou fono hospitalar, né? Então Uhum, eu pego essa criança que saiu do hospital, mas a gente tem esse olhar que é extremamente importante, né? De uma fono que quase sempre, Marina, é o primeiro profissional que atua na síndrome de Down, né? é Quase verdade. sempre, na grande maioria das vezes, exatamente por uma questão que envolve a parte da alimentação, da amamentação. Né? Eles Uhum, precisam de fisioterapia, eles precisam de outros profissionais, mas o primeiro profissional que chega nessa família, que acolhe todas as demandas, angústias e até receios, né? Porque eu acho que sim, a amamentação por si só traz muitas dúvidas para as mães, né? E quando você tem uma notícia de ter uma criança que vem com alguma outra condição, com alguma dificuldade, talvez, isso muitas vezes traz maiores temores, diria sim, assim, para as exatamente. mães, para as famílias. Então, é super importante, né? Pensando de fato no aleitamento materno, é uma das coisas que mais a gente procura priorizar no desenvolvimento inicial da alimentação da criança com a síndrome. Porque é extremamente importante pelas condições do leite materno e de tudo que a Sim, gente sabe que ele traz de valor, né? De benefício. valor calórico, energético, de valor emocional, afetivo. Uhum, E é um extremo, né, dos estímulos mais saudáveis para as habilidades motoras orais da criança nos seus primeiros momentos de funcionamento, digamos assim. uhum, tá. O que é importante, né, que eu acho que assim, quase que numa grande parcela, numa totalidade, essas crianças vão apresentar algumas dificuldades iniciais na postura, a gente pode falar assim, não necessariamente na pega, mas na postura da língua para a sucção, que é Uhum, muito mais importante de verdade para que a sucção seja efetiva, funcional e eficiente, né? Então, importantíssimo que quando você tem a oportunidade enquanto mãe, eu estou vendo algumas já colocando que uhum, amamentaram e por muito tempo, que isso aconteça de fato, né? Porque no início a gente tem alguns benefícios musculares, motores, né? A uhum. princípio, de ganhar um pouco mais de força, melhorar o tônus, Tônus. adequação de movimento, né? Uhum, Preparando até para as futuras introduções dos processos alimentares. E uhum, também a amamentação ela traz benefícios preciosos para o desenvolvimento da mandíbula e maxila, né? Da arcada, do fechamento das estruturas crânio-faciais que a gente fala, da estrutura óssea. tá.
que para criança com síndrome de Down é um cuidado a mais que a gente tem que ter, né? Uhum. Por uma tendência da hipotonia, a linguinha se projeta e essa Uhum. criança passa a ter o hábito de Uhum. respirar pela boca, Sim, muitas vezes pela postura da tá. língua. E com isso o palato vai estreitando e elevando, né? E aí a gente tem grandes Hum. alterações na arcada, na mordida, no fechamento, né? Então, Não, a vai... amamentação, desculpa, pode falar. Não, 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 é isso. Uma coisa desencadeia a outra, né? Ela é preciosa no sentido nutricional e mais Uhum. importante do sistema imunológico, mas Uhum. ela também é preciosa para o funcionamento motor e crescimento crâniofacial, para o Entendi. alinhamento dessa criança. Então, para a gente evitar maiores transtornos no crescimento dos dentes, que a gente já tem uma dificuldade nas crianças com síndrome de Sim, Down, por conta da sofrimento dentro. própria Uhum. hipotonia, o dente demora para sair, Uhum. atrasa no nascimento, então eles não vêm no mesmo período cronológico Sim, e eles demoram para erupcionar, que é o que você falou, é um é. sofrimento gigante E para os quando vem, vem pequenos, todos juntos, né? meio que tudo junto, É. né? Então é um sofrimento gigantesco de dor, de incômodo, de mal-estar. Então, se a gente tem a possibilidade de amamentar, a gente ganha em valores aí para o crescimento e futuro da criança. Tá. Embora a gente tenha que colocar uma coisa, né, muito importante. Algumas mamães não conseguem amamentar por É isso que eu ia inúmeros trazer agora. fatores, Aham. né? E a gente não tem que considerar isso minha culpa, meu problema, fui eu que não dei a oportunidade para o meu filho de mamar Uhum. no meu peito. Não tem Sim. que levar isso. A gente tem inúmeras condições que possam vir a dificultar esse momento. Uhum. Em sendo assim, né, pensando que essa criança, de alguma forma, poderá não ser amamentada no seio materno, a gente vai indicar, e aí vem uma questão fonoaudiológica, né, Uhum. falando formas complementares de alimentação, e que vai ser no bico de uma mamadeira, né, que vai Tá. ser numa postura que você agrega no corpo dessa criança, que eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade para alguns tipos de bico, para É algumas. isso que eu ia falar. Eu costumo ouvir bastante, aparece né, no Serendipidade, no Laços. Nossa, tá difícil pegar essa mamadeira, ele não pega a mamadeira. Às vezes a mãe até tem o leite materno, ela amamenta, mas precisa complementar, e aí ele não pega. E aí eu lembro até o Pedro, ele teve. A Fono, na época, testou 2 bicos de mamadeira, porque eu dava o meu leite, mas a gente complementava também porque ele tinha um pouco de refluxo. E aí a gente testou os 2 tipos, uma se encaixou melhor, mas. E aquela coisa da insistência também, né, Silvia? Porque não vai Sim, pegar de primeira, né? Então não. você tem que. Mas o que você puder falar disso, acho que vai ser de grande Eu acho ajuda. que isso é importantíssimo. E pensando numa outra coisa que eu vou comentar paralelamente a isso, que Tá? eles não gostam de chupeta, eles não querem chupeta, eles não gostam de chupeta. Uhum, Tem mais ou menos a ver e a gente vai falar sobre isso. tá. O que acontece? Por conta da hipotonia que a gente Uhum, tem na característica da síndrome e bastante significativa na língua, né, uhum, no grupo muscular, porque a língua é composta por um conjunto de 7 grupos musculares, então não é só um músculo, né? Por a gente ter essa hipotonia bastante significativa e acentuada na língua, eles vão encontrar dificuldades na pega do bico, uhum. porque eu preciso fazer força. Força. De lábio e língua, e eu ainda não tenho essa força, Uhum, né? Eu entendi. ainda não tenho essa condição. Então, uma das coisas que ajuda, se a gente tiver mamães bem precoces aqui, porventura precisando ir para a mamadeira, é a gente procurar o bico que a criança aceita, Uhum, né? tá. O que eu mais gosto de indicar, no caso da criança com a síndrome de Down, é o bico anatômico, é aquele bico mais compridinho.
Tá. Não é o ortodôntico que eleva a pontinha. Sei, É o sei, mais sei. compridinho. Tá. Porque quando eu tenho esse bico um pouquinho mais compridinho, eu entro na língua, de alguma forma eu posturo essa língua um pouquinho para trás para eu ganhar força no dorso da Hum, língua. entendi. Se eu tiver o bico ortodôntico, que faz aquela pontinha elevada, a ponta da língua fica procurando aquilo. E eu Uhum. fico com a língua abaloada, eu vou ter dificuldade de força, Força. tá? Entendi. Então, Tá. de qualquer forma, a gente tem que passar muitas vezes, em algumas crianças, por um test drive. Tem que passar por Sim, 1, 2, 3, 5 bicos. é isso. Mas se quiser economizar o test drive, tenta o bico anatômico, que é aquele um Tá. pouquinho mais compridinho, Tá né? bom. Isso Boa, boa dica. vai facilitar a pega. A mesma coisa, chupeta. Eu, Silvia Marra, eu acho isso importante. Eu falo para as minhas Importante. alunas Exato. sempre, mas eu costumo indicar chupeta para o bebê quando ele chega para mim com 1, 2, 3, 4 meses. Eu Aham. indico chupeta anatômica. E aí todo mundo fala, mas você é uma fono que indica chupeta? Sim, eu Uhum. sou uma fono que pensa um pouco mais ali na frente. Tá. Essa chupeta vai fazer o mesmo efeito do que eu acabei de falar do bico, da Uhum. mamadeira. E a criança sugando essa chupeta mais vezes Vai ao dia, fortalecendo. vai fortalecendo. Uhum. Vai ser fácil dar chupeta para o pequeno? Não vai. É, Porque eu não lembro é com o que eles Pedro. não gostam de chupeta, eles não conseguem manter Segue. a É, chupeta na boca. exatamente. Eu lembro que, porque a Nina e o Lipe amaram chupeta desde sempre. E, e aí o Pedro, a gente até, eu tinha uma bem pequenininha com esse bico ortodôntico e tal, que era a mais levinha possível, que foi a Porque que a senão não Nina e o Lipe aguenta gostaram. segurar. Mas mesmo a mais levinha, ele não conseguia segurar. Então ele colocava e cuspia, colocava e cuspia. Só que aí, e a nossa fono da época também recomendava. Falou, acho que é bom o exercício e tal. Só que a gente estava na mesma época, a gente estava tirando a chupeta do Lipe e ele era apaixonado pela chupeta. Então Uhum. eu falei, ah, quer saber? Ele não quer, não vou forçar, que eu não quero passar por uma terceira retirada de chupeta, já que ele não gosta. E aí acho que eu tive esse entendimento que você acabou de falar. Ele colocava para fora porque ele não conseguia sustentar e eu achava É, que ele não gostava. não gostava. Entendi. Eu Tá. acho que é isso. Sim, a gente pode ter uma criança que de fato não vai querer e vai Sim, intencionalmente cuspir. mas a Mas maioria é porque no não consegue. início, a Uhum. maioria é porque não consegue segurar, né? Tá. E uma coisa importante da gente colocar, se eventualmente essa criança ainda está sendo amamentada, não há confusão de bicos, não há um desmame precoce, tá? Tá. Porque a criança tem todo um arsenal sensorial na mama, o Uhum. cheiro, né, da pele da mãe, o cheiro do leite, a temperatura da mãe, a temperatura do leite, o próprio sabor, que faz Uhum. com que ela mantenha a sucção no seio Tá. com bastante continuidade. Não tem um Sim. desmame precoce por conta do uso da chupeta, né? Uhum. E a chupeta traz um benefício que lá na frente vai ajudar no aprendizado da sucção de canudo, que vai ajudar na introdução alimentar, Tá. porque aí é outro grande desafio, né? A gente pode dar um saltinho, né? Dar comida para criança com a síndrome de Down é no mesmo período cronológico, Uhum. próximo do sexto mês de vida, Sim. salvo exceções que o pediatra vai controlar por alguma questão clínica, cardíaca, enfim, tá? Tá. Então, Só algumas voltando crianças, rapidinho, Silvia, sim. eu entendi que a chupeta traz vários benefícios, né, pela parte da motricidade oral, mas tem alguma contraindicação no sentido de que tem algum prejuízo que possa dar? Até foi uma Então, pergunta aqui assim. quando eu oriento a introdução, que eu estou desde o início, no mesmo dia que eu oriento, vamos insistir para ter essa chupeta, a gente já põe um prazo de validade, Marina, Tá, entendi. tá? É mais Uhum. fácil a gente tirar a chupetinha em torno de 1 ano e meio, Sim. do que a gente postergar, Sim, aí você vai tirar com três, tá? quatro. E o Tá. grande prejuízo poderia vir
se essa criança crescer com essa chupeta. Sim. Crescer, passar de 1 ano, 2 anos, começar a tentar balbuciar, falar com E com a chupeta na boca, chupeta. Tá, entendi. né? E Tá. aí É saber que vem. tem um prazo de validade, ó. É encarar como um exercício, né? Mas é Tá. isso, né? É. Tanto que algumas fonos perguntam: você indica chupeta para exercício? Que Uhum. seria pegar a chupeta, colocar na boca e Pôr e ficar ficar fazendo tirando. exercício? Eu Aham. falo, não, eu indico chupeta para chupar. Ela vai Aham. chupar. Lá no dia a dia, no dia que ela tá com coliquinha, no dia que o bebê quer o colinho, enfim. Uhum. Tá. Mas quando eu indiquei a entrada, eu já dei o prazo de validade. Porque Ótimo. aí sim, vem prejuízos para o crescimento dessa estrutura Sim. que a gente falou, Sim. né? Até para qualquer criança, né? Para qualquer criança, Exato. exato. Tá, Né? tá Eu bom. acho que a grande surpresa de algumas pessoas é como que uma fono indica a chupeta. Nesse Sim. caso, indico com toda a paz do mundo e sabendo que eu estou fazendo o melhor pelo Com meu pequeno, certeza. né? Lógico. Tá. E isso vai Eu só te favorecer. atrapalhei aí pra Não. você voltar para a introdução alimentar, que eu fiz esse corte Então, com a era chupeta. que eu ia falar, isso vai favorecer todo o aprendizado da introdução alimentar. Por quê? Uhum. Porque a alimentação, a primeira coisa, a amamentação e os alimentos, ou o processo de alimentação, é um processo, é uma habilidade aprendida. Então, a criança precisa exercitar. Sim. E aí vem uma segunda confusão, né? Vou introduzir, o pediatra mandou introduzir alimentação. Eu vou Uhum. lá e vou comprar uma colher infantil. Quase sempre essas colheres infantis são mais largas e são Uhum. côncavas do que a boca da criança com a síndrome de Down. Então, já Tá. dou dica para as mamães que vão passar pela introdução alimentar, colherzinha de inox, de café, aquela pequenininha, que vai ser do tamanho da boquinha do bebê. Isso. Vai Tá. levar mais tempo um pouquinho para alimentar, mas vai ser o Uhum. suficiente para ele mobilizar o lábio e a língua sem Uhum. maiores alterações de postura. Tá. A chupeta ajuda, Marina, porque quando eu for introduzir uma colher, essa criança já tem o hábito de ter alguma coisa sobre a Uhum. língua. Ele não Uhum. vai ter tanto estranhamento, porque lá vem o Exatamente. segundo ponto. Você coloca a comidinha na colher, na boca da criança, e aí a criança começa a fazer o processo de manipulação, Deglutição. Tá. que Uhum. ainda não é a mastigação. E ele Uhum. começa com a postura do tônus que lhe permite. Então ele faz Uhum. assim. É isso E a mesmo. comida Vai começa cair. a É. cair. E Cai. as mães começam a sofrer, né? Uhum. Aí ele não tá aceitando, ele não quer, não gosta, tudo que eu ponho na boca sai. Quando termina, eu não sei quanto que ele comeu, Comeu. porque mais saiu do que entrou. Uhum. Então, Uma fase tudo bem isso angustiante, né? vem ajudar, né? A esse processo. Então, a chupetinha, ela traz benefícios naquele momento e traz benefícios a Depois. médio e longo prazo. Né? Tá. A grande importância, só para reforçar, que a gente Uhum. coloca, dá e indica, mas já dá o dia da retirada, né? Tem prazo de validade. Exatamente, com Só uma certeza. coisa que eu li, que Tá. alguém fala, a chupeta associada ao paninho é mais difícil de inserir a retirada. Sabe aquelas chupetas que as mamães dão nó no Amarra. paninho? Uhum. Isso eu não indico jamais. Minha irmã, que é dentista, acho que se ouvisse eu falar alguma coisa disso, acho que me Ah. deserdava. Jamais, jamais, porque o peso da chupeta vai puxar o crescimento ósseo para fora. E aí vai ser Nossa, aquela criança curioso. com a mordida aberta, né? Uhum. Então, paninho na chupeta proibido. Acho que isso é Uhum. importante, né? Tá. E Agora, por que que as crianças com síndrome de Down, além dessa parte motora, eu sei que tem uma questão sensorial também que dificulta um pouco essa introdução alimentar, né, Silvia? Que eu vejo tem. a gente até abriu para perguntas durante essa semana e apareceu, minha filha tem 2 anos, não come na colher, aí tem Foi. criança que não aceita algumas texturas, enfim, é um momento eu sei que é bem delicado, então
você puder contribuir, acho que vai ser válido. Então, não são todas as crianças, Sim, mas uma boa parcela aí de crianças apresentam alterações sensoriais, né? tá. Algumas questões do processamento sensorial que a gente fala, Uhum. que é a organização das informações dos sentidos, né? O que eu vejo, ouço, sinto no olfato, sinto no paladar e sinto no tato. Essas crianças podem apresentar isso e muitas vezes está atrelado à questão do tônus, né? Uhum. Pouca mobilidade, um tônus mais rebaixado, as informações elas não entram da mesma Uma forma. maneira, tá. Então, assim, o que é importante a gente saber? E isso é colocado para todo o início dos atendimentos. Essas Uhum. crianças vão para um trabalho de estimulação sensorial. Como qualquer Uhum. bebê precisaria de uma estimulação, só que eles Uhum. precisam de um pouco mais. Então, eles precisam sentir texturas diferentes no corpo para Sim. poder aceitar as texturas dos alimentos. Eles Uhum. precisam sentir temperaturas diferentes no corpo para Uhum. aceitar as temperaturas dos alimentos e assim por diante. Então, a gente precisa passar paninho, precisa A esponja, mostrar diferentes objetos, as texturas. esponjas. E uma dica importante para as mamães como um todo e para os profissionais que eventualmente possam estar aqui, os nossos 3 principais canais de entrada sensorial são pés, mãos e boca. Então, Hum. quando se estimula o bebê com a síndrome de Down, quando pequenininho, a gente começa no pé, na mão e sempre tem algum estímulo para oferecer também na boca. Oral. Então, você tem que fazer uma integração dessa estimulação. Não é só passar uma esponjinha na bochecha e desvincular isso do restante. A bochecha tem receptores sensoriais, mas não tão significativos como a boca, as mãos e os pés, Acho que né? até por isso que, de repente, então, a criança, quando aquela, aquela novidade que você trouxe para ela sensorial, ela não sentiu tanto pela mão, ela coloca na boca, que é aquela Uhum, fase oral que tudo se leva à boca, porque é uma uhum. outra maneira dela sentir, né? Acho que. Exatamente, é uma outra forma. E algumas das crianças têm muita dificuldade na aceitação desse estímulo. E aí, Uhum, papais e mamães ficam com dúvida, falam, ah, ele não gosta, nossa, vou parar. Não, hum, diminui às vezes a pressão, mas continua. Fez hoje, faz amanhã mais um pouquinho e assim por diante. Né? Eu tá. acho que isso é muito importante, Fazer né? aos pouquinhos. Isso. Só Tá. uma coisa que passou aqui, um monte de pergunta que o É, povo tem. falou. Que é importante pensar na chupeta, porque depois que alguns pegam o dedo, aí sim que é difícil Mais você difícil de tirar o dedo, não tirar, tem prazo de validade. com Então, isso é certeza. uma outra coisa, Uma outra Marina, vantagem da chupeta, né? uma outra vantagem, porque qualquer criança vai uma hora encontrar com o seu dedo na boca Uhum, e vai gostar da ideia. E sim, aí sim, tirar o dedo da boca é mais difícil mais do que a difícil, chupeta, né? com certeza. Pareceram Fala. só duas perguntas aqui em Uhum. relação ao kinésio e à placa palatina. E aí eu sei que isso, assim, são dois temas, principalmente a placa, bem, assim, cada um tem uma opinião, como você falou, tudo isso que você está falando, né? Óbvio, tem todo um estudo por trás, aí é a tua opinião, queria saber tua opinião em relação a esses dois pontos. Então, a kinésio, por exemplo, algumas das mamães que eu acompanho, a Carol que está aqui já perguntou, kinésio não, a placa A palatina, placa. a placa. Eu acho que vai muito do olhar do crescimento da maxila e da postura de palato. Tá. Não é uma condição sine qua non. Tem a síndrome de Down, vai Vai ter que colocar a usar. placa palatina, Tá. né? Para algumas crianças, inclusive, ela traz algumas posturas viciosas, alguns hábitos que não são tão desejáveis, porque a Uhum. criança se incomoda, ela não se adapta, acontece, né? Uhum. E aí não favorece. Porém, em alguns casos é de extrema necessidade.
O que a gente Uhum. precisa entender é que a placa palatina veio para trazer uma possibilidade precoce de intervenção no crescimento crâniofacial. O Uhum. que acontecia há tempos atrás, Marina? Assim, posso falar por 29 anos Sim, dentro lógico. do percurso. Ah, ele cresceu, o céu da boca tá lá profundo, a mordida tá super aberta e a gente não tinha profissionais que fizessem um trabalho ortodôntico até então para a criança. Ela fala, ai, mas tem síndrome de Down, fala errado, a língua, a postura. Paciente, né? Deixa! É, E que aí triste. você não tinha um desenvolvimento saudável para fala, para alimentação e Sim, assim por diante, tudo né? caminha Então, junto. assim, a placa palatina veio para trazer um benefício que antecipa esta inadequação de crescimento. Uhum. Se tiver a necessidade, quem vai avaliar é o dentista, Uhum. não é o É, ou seja, é isso que eu ia fonoaudiólogo. falar. Acho que é uma avaliação mais do dentista aí caso a É. caso, e de Mas a repente gente fica trocar uma junto, né? ideia, A gente fica exatamente, trocar junto. uma ideia com a fono que já conhece a Já criança e tudo passei mais. por situações onde eu e a dentista, ela colocou, a gente acompanhou e decidiu que ia tirar, né? Que a Uhum. gente ia dar um outro jeito. Trabalhar mastigação, trabalhar sucção de canudo, outras coisas, porque trouxe uma postura inadequada de língua que não estava trazendo benefício, né? Uhum. Então, a fono trabalha junto, mas o poder de decisão, de fato, de crescimento, medidas, toda a questão da estrutura, é o dentista que vai finalizar, vamos dizer, vai decidir, Tá, né? tá bom. Em relação a kinésio, eu tenho a formação em kinésio, tenho a formação em eletroestimulação, enfim, eu particularmente usei muito mais do que uso hoje. Vejo Tá. que se você traz a função presente aí na sucção, no aprendizado de uma sucção de canudo, na mastigação, em todo o treino, de fato, funcional, você tem mais retorno do que a Do que o kinésio. kinésio, tá. É, kinésio, só para quem não sabe, é um A adesivinho, né? bandagem, isso, É uma bandagem que ela dá um input sensorial, né? Para ativar aquela. O que Não é isso? acontece? Eu, às vezes, com crianças bem pequenas, no início de todo o trabalho, uso durante a terapia Uhum. e peço para a mãe, ao final daquele dia, no banho, retirar. Tirar. Porque, Tá. Só assim, para o que dar aquela acontece? O acordada ali. input sensorial, ele traz o alerta e Sim. ele ocorre. Uhum. Mais uma média ali, depois de algumas horas, 6 horas, 8 horas, eu tenho uma acomodação sensorial. O meu Uhum. cérebro acomoda no estímulo. E aquilo que pudesse estar sendo de estímulo alto, acomoda e não tem mais efeito. Às vezes, Hum. inclusive, passa a fazer o efeito rebote, que a gente fala. Uhum. Acomoda tanto que eu Tanto, diminuo a sim. mobilidade. Entendi. Aí tira, tá É. lá. Tem que saber como Então, usar e, né? hoje, se uso durante a terapia, todas as vezes que são necessárias para melhorar a postura de lábio para o canudo, melhorar a postura de língua ou de que a gente coloca aqui embaixo, enfim, tem todo um jeito de colocar também, isso é muito importante. É, tem que ter um Às vezes a curso, gente né? vê muitas mamães colocando, e não é desmerecendo, porque tem muita mamãe mais terapeuta do que um monte de terapeuta, É mas verdade. a gente tem formas de colocar, Marina. Se Uhum. você O coloca lugar, pelo né? meio, se você coloca pela ponta, se você quer contrair, se você quer relaxar. Então, Achar. não é, ai, vou pôr porque tem que pôr. Não, não Uhum. façam isso. Falem com a fono do bebê, falem com a fono dos Tá. seus pequenos. Para criança maior, Marina, dificilmente a gente coloca porque eles acabam querendo tirar, eles já não Tirar, sim, curtem, né? sim. Então a gente traz isso para outros exercícios, para outras atividades, Tá. tá? Eu Então, vou, Silvia, eu só vou falar que essa live vai ficar gravada, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, porque apareceram algumas já pessoas várias vezes. perguntando, né? E me fala em relação à contribuição da motricidade durante a alimentação para a fala. Assim, Então, o que que. tudo isso que a gente falou, desde o aleitamento,
Tá. Passando aí por partes das Da introduções introdução alimentares, alimentar. só Tá, complementando a introdução para eu chegar nessa parte. tá. A introdução é o início do Uhum, processo, só que eu tá. tenho aprimoramento e evolução, né? Uma coisa importante, mamães que vão iniciar a introdução alimentar, não triturem os alimentos, não batam no liquidificador ou no processador, Amar. amassem, né? Uhum, Às vezes eu até indico para crianças que você vê que o tônus está legal, mesmo o bebezinho com 6 meses, quando vai começar a introdução, a família ralar os legumes naquele ralador um pouquinho mais grosso, uhum, cozinhar assim e tentar oferecer dessa forma. uhum. Porque Tá. você já começa a ganhar. Inicialmente ele não vai mastigar, obviamente. Tá Uhum, certo? tá certo. Mas você começa a ganhar, primeiro, estímulo sensorial para aceitação de consistências e tamanhos, texturas. Segundo, você começa a estimular o trânsito da língua na boca, porque se ficou um pedacinho aqui, eu vou começar a procurar. Uhum. O que Sim. acontece? Se tá pastoso, bati no Desce liquidificador, direto. engoliu, eu não tenho mais nada sobrando. Uhum. Né? Então, esses pedacinhos que ficam acabam sendo um estímulo positivo. Então, aí, Ah, que legal. completando a sua pergunta, Aham. isso tudo já vai ser um grande estímulo para auxiliar nas posturas motoras de fala, Tá. né? Então, vamos Combinado. dizer, não é comer bem, sugar Uhum. no peito, chupar chupetinha, que eu garanto 100% que a criança vai falar. Mas eu melhoro as posturas dos Tá. meus órgãos para fala se eu for desenvolver essa habilidade. E por que Entendi. que eu estou falando isso? Porque sim, algumas crianças com a síndrome têm mais dificuldades no desenvolvimento da fala, Uhum. né? A gente vai falar disso. E vão ter consequências aí inúmeras, precisando de vários outros aspectos do trabalho Sim, fonoaudiológico. sim. Então, uma boa alimentação garante muita coisa. Tá. Garante uma mordida correta, vedamento de lábio. Para eu falar, por exemplo, os fonemas p, b, m, se eu tiver a mordida aberta e o meu lábio não encontrar um com o outro, eu não vou falar, né? Então, Entendi. claro que vai Tudo favorecer. interligado. Vai favorecer. Mas uma coisa importantíssima para todas as mamães, e foram algumas das perguntas que até chegaram, né? Com 5, 7 anos. Ah, a fono fez muita massagem, mas o meu bebê não fala. Uma coisa não exclui a necessidade da outra. Uhum. Fazer a massagem de estimulação inicial, sensorial, não exclui a necessidade de uma terapia motora de fala. E as crianças com síndrome de Down precisam de terapia de fala. É aí que entra a minha pergunta, Silvia. Quando se começa a fono? Quando deve se procurar? Meu bebê nasceu. Quando que eu procuro? Quantos meses? E depois, eu sei que cada caso é um caso, mas a frequência que isso deve acontecer. Dentro do possível, assim que o bebê nasceu, procure o profissional para você Tá. receber essas primeiras orientações. Às Uhum. vezes, até para acalmar essa mamãe na postura, né, na forma de amamentar e, enfim, de tudo isso. Atendimento fonoaudiológico, eu começo a partir de 4, 5 meses antes da introdução alimentar. Antes Tá. disso, o que eu faço? Eu faço encontro quinzenal ou mensal, Para uma mas não orientação. atendimento contínuo. Tá. Esse bebê está se descobrindo, essa mãe e pai estão se descobrindo pais de uma criança É isso que eu ia falar. A gente tem diferente, alguns pais por aí. né? Uhum. Esses pais estão se descobrindo de uma criança que é diferente, né? Sim. E aí, por volta de 4 meses, 5 meses, a gente começa a terapia uma vez por semana. Tá. Inclusive antecipando a introdução alimentar. E aí, mais para frente, conforme o desenvolvimento da criança, lá por volta dos 8, 10 meses, talvez um ano, dependendo de como for, todo o desenvolvimento a gente já passa para 2 vezes na semana.
Tá. Porque eu tenho que entender uma coisa. A criança com a síndrome de Down tem uma lacuna do desenvolvimento. Uhum. Se eu postergar muito a intervenção para a fala, eu vou postergar muito o desenvolvimento da fala. Uhum. Se ele Sim, já tem uma lacuna e eu demoro para iniciar a estimulação, eu vou aumentar ainda mais, com né? certeza. Quando que uma criança, um bebê começa a falar? Próximo de 1 aninho. Ele fala as Uhum. primeiras palavrinhas. Antes ele fez os balbucios, mas ele Uhum. começa a falar as primeiras palavrinhas com 1 aninho. Então é Uhum. o momento certo para você fazer a intervenção mais específica e Tá. contundente nas questões de fala. Antes disso, uma vez por semana é o suficiente para você dosar estimulação de linguagem, estimulação motor oral e orientação para fono, para Tá. a família, né? Uhum. Então, Uma a vez me Fê falaram pergunta de assim. novo, quando procurar a fono? Assim que o bebê Acho nascer. que ela está pergunta quando procurar fono para fala. E aí eu acho que entra aquela questão de, Do que eu ah, falei, não, a fono é só para, é isso, só para para massagem. motricidade? Ou não, ela é mais especialista em fala, ou Então, faz tudo junto. uma boa fono que trabalha com a síndrome de Down, ela tem que saber de tudo. Tá. Ela não pode ser a fono só da massagem, ela não é só a fono da fala. Ela é a fono Uhum. do todo. Porque Até essa porque tudo criança está é o todo. interligado. Exatamente. Exatamente. Essa Tá. criança é o todo, né? Uhum. Então, eu preciso, e aí eu não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, nem sou, eu ainda sou uma aprendiz, eu sempre falo Uhum. isso. Mas ela tem que saber de tudo. Então, não é procurar uma fono para fala. Essa fono que eu procurei lá no início é uma fono que tem conhecimentos na síndrome de Down. É uma fono que vai me acolher nas demandas motoras orais para alimentação e para fala. E eu digo para você, Marina, e para todo mundo, que a terapia de fala começa lá no 6º mês, no 4º mês, quando eu comecei o acompanhamento com Uhum. aquela criança. Já É, começa a tudo terapia junto. de fala. A hora que eu faço um input, um movimento para ele segurar a colher na boca, já é uma terapia que envolve aspectos motores da fala e assim por diante. E uma vez me falaram, Silvia, a fono é a primeira que você vai ter contato e é a última que vai, porque é por muito Eu brinco tempo, às né? vezes, Marina, que a gente precisa saber o momento de sair da vida deles com muita dor no coração, que é a Uhum. hora que a gente passa a fazer parte da família, porque a coisa vai Uhum. ficando tão Então, misturada. assim, Eu vou a gente contar se uma apega historinha muito, bem né? curtinha. A minha Uhum. primeira bebê Down é a Fernanda, que este ano faz 20 anos. Ela vai fazer 20 anos em Nossa. novembro. A minha primeira bebê Down. Antes dela, eu já estava formada e já tinha pego crianças maiores, mas ela chegou para mim com 2 meses. Então, a minha Nossa. primeira bebezoca. E eu brinco Uhum. e digo que ela é a minha inspiração fonoaudiológica. Quando ela foi para a escola, ela estava com 5 para 6 aninhos, aqueles primeiros desenhos, vamos desenhar a família. E Uhum. aí, ela fez lá os desenhos dela, a professora foi lá, quem é esse? Ah, o papai Antônio. E esse, e esse? Ela foi falando, a mamãe Cláudia, a minha irmã Bia, ela tinha um desenho que era um cachorrinho e tinha mais uma pessoa. Só que a Uhum. professora sabia que ela só tinha uma irmã, o pai e a mãe, né? Quem é? Sim. É a Silvia, minha fono. Ah, que Então, quando bonitinho. você estiver fazendo parte da família, tá na hora de Tá. você sair. Enfim, eu durei mais um tempão na vida dela. Eu atendi a Que Fernanda por legal. 12 anos. E agora ela manda mensagem, me mandou foto que tá namorando, um monte de coisa. Que Enfim, bacana. Que legal, muita história. mas é isso, meio que brincando. É a primeira e provavelmente vai ser a última A da vida última. dessa criança. Tá bom, Silvia, que delícia. Essas histórias marcam, né? E realmente a Marca. gente vê aqui, a gente cria muito vínculo, a gente se apega, né? A gente se vê sempre, a gente se fala a todo momento. E é natural que isso aconteça, né? Silvia, agora acho que a gente vai passar para a fase acho que mais aguardada aí, que tem onde mais traz dúvida, angústia e até o momento que a gente está vivendo aqui em casa também, que é o Aham, momento da fala, né? aham, Eu lembro direitinho que eu estava em casa, algumas amigas foram visitar o Pedro,
E aí uma falou, ah, então eu conheço, tive um primo distante que tinha síndrome de Down, só que ele tem síndrome de Down, mas ele não fala, nunca falou. Aí eu falei, não, deve ser outra. Eu nem sabia de nada, o Pepe era bebezinho, né? Não, então deve ser alguma outra coisa junto, porque, né, como não fala? Nunca vi. Todas as pessoas que eu conheço com síndrome de Down falavam, pode ter uma outra dificuldade, alguns falam melhor, né, e tal. Então, acho que isso é uma. E depois você vai conhecendo, vai entendendo mais sobre a apraxia da fala, enfim. Então, acho que é um tema bem complexo, mas o que você puder trazer aí de informação, acho que vai ajudar É, muita gente. eu acho que é uma coisa importante da gente falar, tem inúmeras ressalvas a serem feitas, mas Tá, entendam que eu vou falar com parcimônia, com cuidado, não é uma verdade absoluta. tá. Mas a criança com síndrome de Down que não fala ou ela não teve a estimulação adequada para fala, ou ela tem Uhum, algo a ser melhor investigado, né? Então tá. a condição é que ela vá falar, que ela vai desenvolver. A criança que já do início apresenta várias dificuldades, um tônus muito rebaixado, algumas dificuldades no processo de amamentação, introdução alimentar, etc, etc, é uma criança com algumas predisposições para um atraso motor da fala ali, das habilidades motoras, tá? Tá. Então a gente tem que ter isso tudo em mente. Uma criança Sim. cardiopata muito grave, que às vezes passa 6 meses internada, ela vai ter Uhum, um atraso muito mais significativo na fala, sim. né? Então, isso tudo tem que ser considerado. Ser levado em conta, tá. E temos algumas outras condições que estão associadas à síndrome de Down, né? Uhum, Como, por exemplo, a apraxia verbal, que é a apraxia de fala, e a apraxia não verbal, que é aquela que não envolve a fala, mas envolve o gesto motor para as uhum, habilidades como um todo. Temos também na síndrome de Down o atraso motor de fala. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, tá. para qualquer criança, para qualquer um, falar não é fácil. É uma Sim. habilidade que precisa ser estimulada desde sempre, trabalhada Uhum, desde sempre e precisa ser acompanhada. No tá. caso dos nossos pequenos, mais ainda, porque a gente já sabe de uma condição associada, então precisa falar e aprender a falar com fono. Não Uhum, pensem, isso a gente ouve até hoje de muitos profissionais pediatras. Não, vai falar, até 5, 6 anos fala. A uhum. criança começa a falar com um, gente. Por que que eu vou esperar até 5, 6 anos? A criança com síndrome de Down também começa a falar com um, ou Ela não? começa alguns balbucios e soltar Tá, alguns sons que não necessariamente seja uma fala estruturada, mas ela tá, pode começar um papapá, mamamá, tá? tá. Vogais, né? Mas é mais próximo de 1 ano e meio, 2, do que de um Dois. ano de fato, Tá. tá? E tem Ah, alguma idade que você fala assim, olha, se até, sei lá, 4 anos, 5 anos, não tiver falando, é preocupante, sabe assim? Porque até você vê várias mensagens, nossa, meu filho tem 2 anos e tanto, não fala. Acho que a gente tem um pouco essa expectativa, a gente fica nessa expectativa de quando, mas eu acho que também tem uma linha ali de um limite para fazer uma investigação maior até para a apraxia da fala ou outra questão, né? Não sei uhum. se tem uma coisa, né, assim. Não, eu acho que é isso. Se a gente uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é que existem o que a gente chama de marcos do desenvolvimento. Esses Uhum, marcos, eles são balizadores. Eles tá. vão dando para a gente um norte, tá? Uhum, Então, a criança neurotípica começa a falar as primeiras palavrinhas. Ai, oi, eu, meu, aba, mamã, papá, mamãe, papai. bobó, para vovó ou para bola, enfim, por volta de 1 aninho. Uhum, Até 1 ano e meio, essa criança aumenta esse vocabulário de palavrinhas uhum, pequenas
E próximo de 2 anos, ela constrói pequenas e funcionais frases. Uhum. Tá. Uma criança com a síndrome, ela vai ter Uhum. uma lacuna, e se eu espero que ela comece a falar com 1 ano e meio, 2, eu tenho que ter essa consideração. 1 ano e meio, 2, vai começar a Tá. falar, 2 anos e pouquinho, tá falando bem mais. Tá. Às vezes eu tenho lacunas, Marina, e isso não significa desesperador. Então, a gente Tá. pode até usar o exemplo do Pepo hoje, né? Uhum. Ele tem 2 anos e ele tem uma fala mais precária ainda, mas ele Sim. tem uma hipotonia que trouxe para ele Significativo. uma Sim. condição de uma habilidade motora para fala um pouquinho diferente. Mas Uhum. onde que eu me preocuparia se fosse eu a mãe do Pedro? Uhum. Tá. Não vejo mudança nenhuma a Sim. partir dos estímulos. Eu acho que é isso que a gente fala, é comparar ela com ela mesma, Com né? A ela criança. mesma. Então, assim, se eu tô vendo que o Pedro está evoluindo, e que cada vez ele está balbuciando mais, que ele começa a Um falar monte de bola, palavras que a pula, gente tem né? ouvido. Exato. Então, acho que aí você fala, nossa, eu tô vendo uma evolução e aí você fica mais tranquilo. O problema, então, você diz, está no momento que você não consegue ver uma evolução, que não sai dali mesmo com ajuda terapêutica, é isso, né? Isso. Eu acho que Tá. assim, todos os olhares, né, para o cuidado do desenvolvimento tem que ser feitos. Eu acho que a gente precisa voltar para trás só um pouquinho. Uhum. Essa criança, independente da condição síndrome de Down, tem que ter passado por todos os exames iniciais de um Sim. desenvolvimento infantil, né? Passar Uhum. com oftalmo, Sim, lá no hospital, no audição, né? nascimento, já fez o teste da orelhinha, Sim, né? Aqui o pessoal me lembrou, de fato, eu estava deixando de falar, passar pelo exame da orelhinha, ficou alguma dúvida, fazer o Bera, vai precisar desse sim, acompanhamento, porque sim. sim, gente, a audição é o canal de entrada. É que a gente está Uhum. falando muito dessa condição motora, porque foram inúmeras as perguntas, né? Sim, é E quando a gente verdade. começou a falar aqui, algumas mamães falaram. Uma das coisas que passou, eu não vou lembrar quem foi, mas enfim, faço fono desde 1 ano, a minha criança está com X tempo de vida e a fono só faz massagens e diz que não gosta de trabalhar fala. Pelo amor de Deus, gente. Fono é fala também, pelo amor de Deus, né? Uhum. Então, assim, não dá para você aceitar uma condição dessa, né? Então, Sim, questão auditiva é fundamental, mas eu já estou considerando que tudo isso sim, já foi foi olhado e avaliado. Está acompanhado, descartando, já né? está descartado. Crianças Sim. cardíacas demoram mais para Uhum. falar, né? Se for uma criança que passou um período muito longo de internação, mais ainda, né? Então, Tá. tudo isso Tudo você tem que tem ser que levado ser em conta. considerado, exatamente, Tá, tá né? bom. E eu diria Combinado. que a partir do começo da intervenção eu já estou trabalhando a fala. Então, 3 anos, essa criança tem que falar várias palavrinhas, tem que Uhum. construir pequenas frases, né? Uhum. Levando em consideração todas as características, eu vou ponderar. Para ele ainda Uhum. não dá, mas eu estou acompanhando, ele está evoluindo, está seguindo. Legal. Para esse já deu, né? Então, a Uhum. gente tem sim crianças com a síndrome de Down que com 1 aninho já falam algumas Sim. palavrinhas. Depende Uhum. também muito do tônus. A gente sempre fala isso, o tônus base, que é aquele tônus do início da vida, de fato, né? Uhum. Eu e a Fono, a teoria que ela acabou de colocar aqui é uma das coisas que eu coloco, e eu fiz até uma postagem recente, que ela falou aqui, teoria, andar, falar, pensar. Eu preciso ganhar os desenvolvimentos motores, isso foi um post que eu fiz há 10 dias, mais ou menos, que é assim, motor global antes do motor oral. Ou seja, Uhum. a criança precisa adquirir todos os marcos do desenvolvimento motor para que a fala também possa se estabelecer. Então, essa é uma Entendi. outra coisa a ser considerada, Sim, né? a gente até conversou sobre o Pepo isso também. Conversamos sobre isso. Uhum. E foi muito próximo de um boom que ele deu no motor É, global que a fala começou a fala pessoa explorar sai. aí. É Né? verdade. Ele está andando na barra, ele está ficando de pé com muito mais frequência, trocando passinhos, Sim. a fala começou a sair.
né? Exatamente. Então, acho que Ô, assim... Silvia, agora, desculpa, fala, termina. Não, pode falar, pode falar. Não, eu acho que as pessoas confundem também fala com comunicação, né? Assim, a linguagem. Porque não quer dizer, por exemplo, o Pepo é uma criança que ainda, né, não tem essa fala estruturada e corriqueira, mas ele consegue se comunicar. A gente consegue entender, né, através de gestos ou através de feições, mas ele consegue dizer o que ele quer. Então, acho que isso é importante colocar também, né? A parte da Sim. comunicação e aí como é que você Então, enxerga isso. até uma das coisas que é importante, né? O que eu posso ensinar e o que o meu bebê aprende. Tudo que Uhum, você ensinaria para um filho, ou já ensinou para o seu outro filho, ou que você ensinaria para o seu sobrinho, você pode ensinar para o seu bebê. E o que ele uhum, aprende? Tudo que ele receber de estímulo que for a ele ensinado. uhum, Talvez ele demore um pouquinho mais para aprender em algumas circunstâncias. Agora, uma coisa importante, a comunicação começou ali, na hora que ele saiu da barriga da mamãe, né? sim, As primeiras comunicações, porque eu começo a ouvir vozes diferentes, eu começo a sentir toques, eu vou ver coisas, primeiro luzes, focos, né? Depois, mais para uhum, frente, a comunicação é o contato visual que se mantém, é uhum. a resposta que essa criança dá com mímica facial, com gestos. A gente falou sobre isso também, né? Mas Mas, hoje mesmo falamos sobre isso, né, Marina? A sessão sim, do sim, Pedro foi assim: o que você quer? Esse ou esse? Ele ia lá e apontava e escolhia. contava. Você É, não quer mais esse? O que você não, quer agora? E ele falava. E sim, sim, outro, é, aquele. Ele se comunicou a sessão inteira. sim, sim. Algumas palavrinhas saíram, pula, né? Eu saí uma hora que Aham. eu acho que foi o Nina, até bem na hora que alguém É, gravou, ele que foi fala, que Nina. gravou, É, ele falou aham, Nina. Enfim, quanta coisa tá lá numa comunicação sim, extremamente rica. uhum, Se eu ficar preocupado em só ter a primeira palavra, uhum, eu quero, meu, eu estou perdendo a chance de estimular toda a linguagem dessa criança, que é base para desenvolver a fala. Eu só com falo se eu certeza. tiver conteúdo, se eu Uhum, tiver vocabulário, se eu tiver o que falar. Então, eu uhum, preciso saber o nome das cores, eu preciso saber nome das cores, não, nome das coisas, como, por aham, exemplo, as cores, os aham, alimentos, tá. né? Eu Sim, preciso disso, como qualquer criança. Então, eu preciso te falar que isso é copo. Agora, não uhum, quer dizer se o seu copo não é igual ao meu, que também não vai ser copo. Isso é copo também. É um copo uhum. diferente, mas eu preciso saber que é copo. Se eu falar para Silvia, você, só um segundinho, eu vou claro, avisar. Se por acaso cair, a gente volta, que a tá gente ainda bom, tem um pouquinho a falar, tá tá bom? bom. Tá. Eu Desculpa. preciso, por exemplo, qual é a cadeira que você tem aí na sua casa? Ah, minha cadeira é uma cadeira de aço inox, no assento, recostada, tem couro, tem. Isso é cadeira. E a criança aprendeu que isso é cadeira. Só que ela tem que saber que existem mais 1 milhão de cadeiras. E eu Uhum. preciso entender tudo isso, eu preciso aprender É. tudo isso. Né? Então, Repertório. comunicação, linguagem fazem parte exatamente do repertório, do vocabulário, Uhum. da concepção do ser falante, da inteligência, do pensamento. Uhum. Uma coisa importante, que é uma das coisas que já se faz com criança pequena, por exemplo, é estimular essa criança com figuras, imagens, fotos. O Pepo tem o caderno dele com as Sim, figuras. nossa, A adoro. gente tem usado isso nos teleatendimentos, que é imprescindível. E Uhum. foi uma das perguntas que passou aqui. Se trabalha com comunicação alternativa com criança com síndrome de Down, desde o princípio, se eu estou te ensinando a fazer um gesto, isso aqui é alternativo. Por enquanto, eu não sei te Sim. falar mais, mamãe, mas eu Uhum. faço isso e você me atende, eu estou me comunicando, É, e a gente pergunta, né? você quer mais? Você quer mais?
sim, quero mais, Mas né? você teve aquela história de que vocês estavam na cozinha antes de Ah, você isso ele faz perguntar. direto. É, Tipo, não, agora agora eu ele já tá sei com. que eu posso pedir. Não, ele tá comendo, aí ele olha, ele fala, tipo, ele olha, vê que acabou, aí ele olha pra mim e faz assim, ó, Como quem diz, tipo, quero mais, quero mãe, mais. É. né? Então a gente fala, ah, entendi, você quer mais? E aí Então, a gente dá assim, o que ele quer. o que é importante é a gente entender que uma mímica facial, um gesto natural já é comunicação alternativa. E Uhum, quanto mais estímulos eu der a essa criança, maiores são as chances do desenvolvimento pleno, né? com Então, certeza. assim, ai, é estigma, eu vou fazer comunicação alternativa, quer dizer que ele não vai falar? Mentira! Ele vai falar, só que ele já vai falar talvez um pouco antes, ele já vai estar enriquecido de informações para falar. Então, assim, muitas vezes, e eu entendo o coração das mamães, é essa angústia, ansiedade. Ai, a fono falou para fazer comunicação alternativa, quer dizer então que ele não vai falar. Não, a fono está olhando para o todo dessa criança. Uhum, E se ele tiver que falar, essa comunicação alternativa só vai potencializar essa fala, só uhum, vai agregar valor, trazer para frente. Vamos puxar para frente, vai falar antes, porque eu estou uhum, dando mais repertório, mais conteúdo, mais informações. Então, assim, sim. falar não é fácil. Não vão desenvolver a fala se não tiverem a terapia de fala. Uhum. Inclusive, é o meu post de amanhã. Já vou adiantar, dar um spoiler, porque eu já deixo tudo Então, programado. aproveitando, Silvia, conta, fala do seu Instagram, qual que é, para as pessoas te seguirem, É quem Fono tem. Descomplicada. Quem precisar de entrar em contato, lá no link da bio tem o meu telefone também para a gente entrar em contato, enfim. Fono Descomplicada, e amanhã vai ter um post falando sobre terapia de fala, que precisa Uhum, acontecer na vida das crianças, né? uhum, Então, assim, a massagem, ela pode ter valor para algumas etapas do desenvolvimento e com objetivos muito específicos, mas ela não é ad eterno. Não é a uhum, massagem que garante a criança aprender a mastigar. Como que eu uhum. aprendo a mastigar, Marina? Mastigando. Como Mastigando, que eu exato. aprendo a andar? Andando. E como que eu Andando, aprendo a falar? falando, Falando, né? sim. Então, preciso do estímulo de andar para aprender a andar, que é o que o Uhum, Pepo está fazendo. Preciso do estímulo de fala para aprender a falar e assim por falar, diante, né? tá. Então, o que a gente comentou aqui, que algumas mamães se manifestaram, é não dá para ser uma fono que só faz massagem. Isso não dá. Tá, combinado. Silvia, falar um pouco da mitos e verdades da síndrome de Down, né? Uhum. Que são muitos, tem muitos estigmas aí também, então, se você puder Um falar. deles é esse, né? Ah, ele tem síndrome de Down, se ele não falou até 2, 3 anos, não vai falar nunca mais. Não é verdade, né? Eu acho que é um mito. A gente precisa entender todo o processo, precisa avaliar toda a condição, e aí a gente tem vários fatores, inclusive capacidade cognitiva, né? Não que isso Uhum, seja o marco de que não vai falar. A gente tem que lembrar que a gente tem níveis de deficiência intelectual, e isso pode ser um prejuízo a mais. Então, eu preciso sim. estar sempre atenta aos estímulos que são oferecidos, à constância desses estímulos, né? Então, assim, para algumas crianças eu vou mostrar 5 vezes, para outras eu vou mostrar 10 vezes, e para outras talvez eu precise mostrar 50 vezes, né? Uhum, Mas o que não exato. quer dizer que não vai ter a chance de aprender. Então, isso é muito Uhum, importante. De um modo geral, como mitos, que eles não são capazes de desenvolver habilidades sociais, habilidades profissionais, ou aprendizado da leitura escrita, isso é mito. Mesmo a criança com maiores comprometimentos, inclusive auditivo, porque a gente tem algumas pessoas uhum, com a deficiência auditiva associada, alguns que têm um déficit cognitivo maior, vão aprender muitas habilidades. Vão uhum, aprender a trabalhar, às vezes um trabalho que exija menos
né? No sentido de compromisso, talvez com dinheiro, com alguma coisa assim, mas vão ter suas habilidades profissionais, vão aprender a ler e escrever o que é necessário para uma vida individual e autônoma. Eles são capazes de crescer, namorar, casar. Esse é um outro grande Exatamente. mito, né? Tenho essa criança que vai ser criança para sempre. Não! Se fizer 10 anos, já não é mais criancinha. Entrou na pré-adolescência, acabou, gente. Não é mais bebê, é pré-adolescente, sim. Né? E aí, É por dar diante, oportunidade, né? dá É permitir que oportunidade. eles, né, cresçam e acreditar e que no Sempre, eu acho que fim. sempre é oportunidade, né? A grande questão é essa. O que eu posso ensinar da melhor forma possível tem que ser ensinado, né? Uhum, E isso vai fazer a diferença na vida dessa criança, sem dúvida nenhuma. E eles vão ter uma vida plena mesmo, né? Vão ter com os seus certeza. grupos de amigos, né? O Pepo já tem, né? O João, Uma que é um deles, a delícia. A Beatriz, fobia. o, É o isso outro aí. Pedro, enfim. Que aí acabei virando a fono da patota, né? É, né? Porque a gente vai se indicando, né? Acho que esses Graças à grupos Carol que são estava aqui, eu não sei se ainda está, exatamente, mas eu sempre agradeço a ela. Ela virou Carol querida. minha gestora de marketing e o Joãozinho virou meu cartão de visitas, né? Ah, ele é um fofo, demais. Mas enfim, Silvia, para a gente terminar, eu queria falar um pouquinho da pandemia, né? Que a gente, nesse momento difícil aí que a gente está vivendo, é uma situação nova para todo mundo, e que um caminho que a gente encontrou, né, foi a terapia remota, que às vezes muitas pessoas não ou não conseguem ou não falar, ah, eu quero ser sua mãe, eu já tenho outras milhões de coisas, estou trabalhando, não dá. Enfim, no nosso caso particular, está dando super certo. O Pedro tem tido grandes avanços. E aí queria perguntar para você como é que tem sido, o que que você tem visto, o que que você acha que dá para fazer, enfim. então, Ó a do Carol meu. aí. A Beijo, Carol já Carol. falou. Ela falou que eu virei a fono da gangue. É verdade. É Virei a verdade, fono tá da com todo gangue. mundo. É. Do meu público, só 2 crianças que eu não consegui manter em atendimento, né? Tá. Por condições muito específicas. Uma, o papai e a mamãe são médicos, Sim. enlouquecidos nos plantões, né? E o outro que a mamãe, 2 dias depois que decretou a primeira parte da primeira etapa, 2 meses atrás, do distanciamento e da quarentena, teve bebê. Aí ela falou, Silvia, pelo Hum, amor de Deus, nesse momento, então, não dá. É, hora a gente ganha mais, hora a gente ganha menos, hora a terapia flui, que é uma maravilha, hora mais ou menos. Agora, o que é importante a gente colocar aqui, sim, independente de todas as crenças que temos, o grande vilão do passado acabou virando o nosso grande herói, que a são as tela. mídias, as Uhum, telas, né? uhum, E a gente consegue fazer o trabalho com essas crianças e a gente vai ganhando. Claro que sem a parceria intensa e afinada com as uhum. mamães, a gente não conseguiria. Então, eu sempre falo isso, eu sempre agradeço vocês a cada sessão. Obrigada por hoje mais uma vez. Porque é isso, né? O fluxo aí só vai acontecer. Essa parceria nunca foi tão importante, né? Nunca foi Porque tão intensa, inclusive, né? intensa, exato, é. Eu acho que é isso. E outro mito aí que a gente pode falar, né? Que as crianças pequenas, crianças com a síndrome de Down, não vão dar conta da terapia remota. Vão, a gente tem que adaptar. A gente tem que se virar nos 30. Até estou dando um curso Uhum. online amanhã, é a segunda aula exatamente sobre isso. Como criar recursos no Office, para fonos, o curso, para o teleatendimento, porque É você incrível. vê, Uhum. né? Eu É, crio uma cada coisa dia é uma. personalizada. Eu vi uma coisa hoje Exatamente. no store do Pepo, É, já fui lá e fiz uma coisa para ele. Porque é isso, é o que vai motivar, o que vai interessar e o que vai conectar ele a esse processo, né? exatamente. Então, é E aí também possível. É não um vai desafio perdendo possível. vínculo. É, Sim, exatamente. Não vai perdendo não vínculo, vai né, nesse perdendo. tempo.
né? E acho que tá sendo, para nosso caso, está sendo muito válido. E o Silvia, acho que o bonitinho, Henry. sim, Ah, desculpa. só para Fala, cortar, fala. desculpa, mas todos Imagina. eles, quando abre a tela, já me É, recebem com sorriso. bonitinho. E Né? Não, ontem quando começa. recebi a mensagem de uma mamãe de um pequeno que ele estava esperando que fosse eu, e chegou a TO dele e ele armou o maior escândalo, que ele ama também. Mas, tipo Mas a assim, ele expectativa achava era que era outra. eu. Então, é possível, só não É desistam, é possível. possível. Ah, que legal. Silvia, super. O Henry quer dar umas palavrinhas aqui. Sim, Queria só deixar duas coisas. Sigam a Silvia, ela dá dicas muito legais. E essa live vai ficar gravada, no nosso canal do YouTube. E acho que o Henry quer. E depois eu agradeço. Deixa o Henry tá falar. bom. Ah, foi. Oiê! Oiê, Boa noite a todos. Silvia, tudo bem? bem, Eu preciso falar algumas coisas importantes, mas antes eu queria pedir para todo mundo que está aqui dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo onde meu dedo está apontado? Tá escrito Fono Descomplicada. Cliquem em cima do Fono Descomplicada, sigam a Silvia e voltem. Eu vou dar 30 segundos até eu falar as coisas importantes. Vão lá, cliquem aqui, obrigada. porque é um conteúdo surreal. Vamos lá, turma. Fono Descomplicada, eu vou segurar. Obrigada, Amy. Muito obrigada, obrigada. Não, mas ó, eu tô aqui para dizer o seguinte. Primeiro, te agradecer pela disponibilidade. A gente, para quem nos acompanha aqui de forma mais assídua, a gente acabou não fazendo lives até aqui mais em relação à terapia ou os assuntos mais corriqueiros da síndrome de Down, em função da gente ter uma enxurrada de lives acontecendo, que eu, na verdade, acho muito bom, né? Porque é conhecimento, Verdade. informação de qualidade, compartilhado gratuitamente, para todos os gostos, de todas as formas, né? Então, justamente para não ficar repetitivo, a gente não fez. Mas, ao mesmo tempo, é um tema muito importante e eu acho que você conseguiu, de uma forma muito didática, muito clara, né? muito clara. Eu estava ali admirando a minha namorada e admirando a conversa de vocês e recebendo muitas mensagens no WhatsApp e até mesmo lendo os comentários. Então, parabéns Muito pela obrigada. forma com a qual você conseguiu abordar um tema tão vasto, né? E, assim, a gente poderia passar meses falando sobre fisioterapia. Isso vai ficar sobre fono, perdão. Vai ficar no nosso canal de YouTube, /Projeto Serendipidade. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, quero dizer que uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas, nesse mundo que a gente está da inclusão, é quando elas não têm a vaidade de divulgar o conhecimento, de dividir o conhecimento, né? E eu falo aqui num tom de muita admiração, porque você atende, você tem uma agenda super lotada, mas você faz questão justamente de separar um tempo para dar aula, porque, claro, tem muita gente boa aí, mas hoje ficou muito claro o grau, né, o nível não, o nível da tua qualidade, você se preocupa em multiplicar o conhecimento, então isso é uma coisa que a gente admira bastante, mais um fato uma razão para todo mundo seguir ela, e tinham muitas mães e muitas profissionais aqui te prestigiando. E por fim, só porque a bola está quase cheia, mas ainda tem um pouquinho de espaço, Já é me impressionante o deixou bem seguinte. emocionada. Gratidão por essas palavras. Não, mas é verdade, é verdade. Aqui você tem um mix de pais, né, como qualquer outro, e a gente está bem envolvido com essa história de transformar, impactar terceiro setor, então a gente tem um radar ligado para isso. Mas é impressionante o nível de cuidado que você tem com cada sessão, né? Eu participei de uma sessão contigo na terça-feira com o Pedro, e você apresentou um material que no dia anterior a gente tinha postado coisas. Então, você simplesmente, do dia fiz anterior... hoje. Você fez um hoje? Janela, janelinha. Janela, Eu fiz janela. hoje. Quer dizer... O Pedro olhou... Como que ela sabe de janela, janelinha? Como ela sabe? Ele olhou para o vídeo, olhou para a Marina como quem diz. E que é uma coisa que mais do que ser um nível de excelência enorme numa prestação de serviços,
que eu também olho o lado business da coisa, mas mais do que isso, você consegue entrar no Pedro, né, e criar um vínculo com ele, mesmo não estando presente, de uma forma muito mais rápida, né? Então, talvez seja por isso que as coisas acontecem. Então, falei demais, mas quero te agradecer, Muito obrigada. te dizer que a gente está muito feliz aí de te ter conosco e agora oficialmente como uma colaboradora do projeto Serendipidade, porque essa live vai ficar gravada e a gente vai fazer ela rodar para que essa informação chegue à maior quantidade possível de pessoas, tá bom? Muito obrigado. Agradecida por essa oportunidade. Obrigada, Maria. De novo. Obrigada. E a gente se vê. Turma, vocês estão seguindo a Silvia? Aqui, ó. O pessoal falou seguir. que sim, Henry. Obrigada. Todo mundo falou que sim. Então tá bom. Tchau, um beijo, obrigado para todo mundo que assistiu também, tá bom? Tchau. Beijo grande. Valeu. Beijo, tchau.